Algumas histórias começam com um sonho, outras começam com uma insatisfação. Existem aquelas que começam quando percebemos que uma carreira que construímos já não combina mais com a vida que queremos viver. Seja muito bem-vinda à Contadora de História. Eu sou Isabelle Deluna e este é um espaço criado para registrar histórias de pessoas que transformam experiências em aprendizados, trajetórias em inspiração e escolhas em legado. Hoje vamos conhecer a história de uma mulher que em 2017 decidiu deixar a segurança do CLT para construir uma nova trajetória profissional. Uma história sobre transição de carreira, empreendedorismo, reconhecimento do próprio valor e sobre uma descoberta importante: ninguém precisa construir tudo sozinho. É com muita alegria que recebemos Michele Tobias, orientadora de carreira, profissional especializada em carreira e liderança DHO e criadora também da arquitetura do próximo nível. Seja muito bem-vinda, Michele, a contadora de história. Michele, é uma alegria receber você. Hoje queremos conhecer não apenas a profissional que desenvolve pessoas para resultados reais, mas principalmente uma mulher que, por trás de toda essa trajetória, queremos entender as escolhas, os desafios e os aprendizados que fizeram você chegar até aqui. Então, Michele, seja muito bem-vinda ao Contadora de História. Michele, gostaríamos de começar as nossas conversas com uma pergunta bem simples. Quando você olha para toda a sua trajetória, qual é a palavra, uma única palavra, que resume a mulher que você se tornou e por quê? Olá, meninas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. E bora lá fazer esse dia aí falando um pouquinho da minha história. Bom, a palavra que eu vejo de toda a minha trajetória é fortaleza. Por quê? Porque eu tive que ser uma fortaleza nessa transição de carreira. Eu tive que correr atrás muito dos meus objetivos, eu tive que fazer acontecer. Então, se é para eu resumir numa palavra, é fortaleza. E quando você compara a Michelle que estava começando e a Michelle de hoje, o que mais mudou em você? Eu acredito que a minha maturidade, hoje eu sou uma pessoa muito mais madura em todos os quesitos, e também acredito que a visão das coisas, né? A visão ficou muito mais estratégica. Eu acredito que baseia entre a maturidade e essa visão mesmo das coisas. Michele, vamos agora para a origem de tudo. Antes da orientação de carreira, antes da arquitetura do próximo nível, quem era a Michele Tobias? Antes de tudo isso, eu era Michele CLT, que acordava todos os dias cedo para trabalhar. Sempre fui aquela tipo de profissional que dava 200% na empresa. Então, assim, eu sempre fui muito comprometida, muito organizada, determinada, planejada. E eu sempre fiz e aconteci dentro das minhas responsabilidades. Eu sempre achei muito importante ser mais do que eu já tinha que ser. Então, eu sempre fui 200% e sempre vivi intensamente a minha profissão. Eu sempre não sabia, eu ia atrás, eu sempre aprendia, eu sempre tentava inovar, sempre tentando fazer com que as coisas acontecessem mesmo e para alcançar as metas, os objetivos e os resultados que eram estipulados para mim. Vamos lá. Toda história tem um ponto de partida, Michele. E você deixou o CLT e iniciou sua trajetória lá em 2017. O que estava acontecendo naquele momento na sua vida e que fez você tomar essa decisão? Então, eu estava numa empresa, uma grande empresa no ramo têxtil, e houve um assédio do CEO com a recepcionista. E eu acho que isso marcou muito para mim, porque eu, como RH da empresa, eu tive que vivenciar momentos
bem complicados, e ele negava e ela colocava provas, e aí começou situações muito complicadas naquela situação, e ali já era algo que eu já vinha pensando, mas essa situação, isso que eu vivi como RH dentro de uma empresa, o dono se posicionando que não fiz, e a menina vulnerável, então assim, ali eu tive certeza que eu não queria mais estar ali no CLT, vivenciar esse tipo de coisa. Aí eu decidi que eu tinha que dar o próximo passo. Tá nos valores, né? Exatamente. Ética, coisa que ele não estava tendo, valores. Não, começou a infringir isso na minha vida. Eu falei, não, não quero. E quando você olha para aquela Michelle de 2017, o que ela estava buscando que ainda não conseguia encontrar na carreira que tinha? Então, eu acredito que eu estava buscando um reconhecimento mesmo, porque eu fazia tanto, mas talvez eu não era tão reconhecida pelo trabalho que eu fazia. Então, eu estava buscando ser reconhecida, ser uma pessoa, olha, olha, você fez a diferença, porque eu sempre estudei muito, sempre aprofundei muito para sempre entregar além do que eu precisava integrar. Oh, meu Deus, integrar entregar. Então, eu acho que eu buscava isso, esse reconhecimento mesmo do meu trabalho. Michele, qual foi o primeiro passo depois da decisão de sair do CLT? Porque existe uma enorme diferença entre pensar em mudar e efetivamente começar a mudança. Então, o primeiro passo que eu dei, já saí do CLT e já achei que eu já ia sair dando consultorias por aí. Ia ser fácil, que eu ia chegar, que eu ia fazendo e acontecendo. E aí foi aonde que eu deparei com a minha primeira dificuldade, que não era bem assim que aconteciam as coisas, não era tão fáceis quanto eu imaginava. Não tinha experiência nenhuma como consultora e achei que, não, eu vou tirar de letra. Eu sou 200%, eu sou uma profissional de alta performance dentro de uma empresa, por que que eu não posso ser fora também? Só que aí as coisas não são bem assim, né? Então, assim, eu fui sozinha, tentei, mas foi uma dificuldade muito grande, porque não é assim que funcionam as coisas. Mesmo porque você precisa ter contatos, você precisa ter um network muito forte, as pessoas precisam te conhecer, né? E que quem é você, sua empresa, quanto tempo existe? Então, tem muitas questões que eu deparei quando eu fiz essa transição. Certo. E vamos falar um pouquinho do que ninguém estava vendo nesse começo. Quais eram os medos, as dúvidas, as inseguranças que existiam enquanto você construía essa nova trajetória? Medo de ter, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu vou conseguir? Então, assim, vem muitos medos, muitas inseguranças, e quando você começa a deparar com essas dificuldades, os medos aumentam. Mas uma coisa que eu levo para minha vida é aprender até com o que não é bom. Então, de momentos difíceis, eu tento aprender com aquilo que está acontecendo comigo. Então, isso me ajudou a continuar, porque eu sofri, eu chorava lá sozinha, eu falava, será que eu não vou conseguir? E não. E aí eu falei, eu comigo mesmo, eu falei, não, chega, você vai conseguir, você é capaz. Bora, vamos aprender. Foi bom, você aprendeu que sozinha a gente não vai para lugar nenhum. E agora bora, vamos para o próximo passo. E aí levanta a cabeça e vamos e anda que as coisas vão acontecer. Certo. Parabéns, Eu né? mesmo, Por essa parabéns. garra. E Obrigada. naquele momento, Michele, você percebeu assim, nossa, então agora eu tomei uma decisão e não vai ser só apenas uma mudança profissional, mas poderia se transformar em uma história muito maior? Sim, eu percebi que eu poderia estar construindo a minha própria história, o meu próprio reconhecimento, né? Que eu não dependia de outras pessoas, que dependesse só de mim. Que eu conseguisse fazer meu nome, ser reconhecida, ser conhecida, ser uma pessoa referência. Então foi aí que eu falei, não, vale a pena, é isso.
eu vou reconhecer meu trabalho, outras pessoas vão reconhecer meu trabalho de uma maneira e eu vou ser a protagonista da minha vida, Lili. Eu que vou tomar conta, porque quando eu estava no CLT, eu era meio uma pecinha dentro das empresas e fazia tudo do jeito que a empresa queria e mais um pouco. E não, aí foi essa mudança mesmo, não. Agora eu vou cuidar da minha própria vida, da minha própria carreira, do meu próprio trabalho, e assim eu segui. E qual foi o momento nessa percepção de vida que você viu que essa história era ainda maior do que você imaginava? Eu sempre fui uma pessoa que sempre fiz muitos cursos. E eu estava fazendo um curso de coach, foi no primeiro lá, quando eu iniciei o curso de coach, eu conheci muitas pessoas, fiz muito network. E lá dentro eu conheci uma pessoa que virou minha amiga, né? E ela, a gente já tinha acabado, já não estava mais fazendo curso, nada. E ela me ligou e falou: Michele, tô te indicando numa empresa, uma grande empresa e para você dar consultoria lá, que eu não vou conseguir fazer. Então você vai lá e eu conheço você, eu sei que você vai dar conta. E aí foi o primeiro grande desafio, uma grande empresa que eu tinha que prestar uma consultoria. E eu tinha que transformar o RH em um RH estratégico. Então foi aí que eu vi a grandeza. Falei, meu Deus, agora eu estou numa grande empresa, eu tenho que ajudar a reestruturação desse RH estratégico e eu fui indicada. Então, foi ali que eu senti que falei, olha, é isso aí, é sobre isso tudo que eu venho construindo, Sentiu no momento? É sobre isso. sobre isso. Vamos falar de coragem para construir o que nós estamos falando aqui neste exato momento. Você trouxe uma frase muito forte para nós já quando falou sobre o momento mais difícil de sua jornada, né? Você tentou sozinha e sozinha a gente não chega em lugar nenhum, né? O que foi mais difícil na fase de tentar construir tudo por conta própria? Eu acho que não ter experiência em consultoria. Eu tinha experiência de carreira, eu tinha vivência, eu tinha conhecimento, mas eu não tinha nessa outra parte a experiência na consultoria, quais as dificuldades, o que eu poderia enfrentar. Então, eu acho que isso foi ali o que mais. Por isso que eu usei essa frase: tenta ir sozinha e sozinha a gente não chega em lugar nenhum. Porque é bem sobre isso mesmo. As dificuldades de você não saber o que vai acontecer e começar a deparar ali com o novo, com tudo diferente ali que possa estar acontecendo. Michele, quando foi que você descobriu que não precisava de fazer tudo sozinha? Então, eu descobri, quando eu não precisava fazer tudo sozinha, quando surgiu essa primeira consultoria nessa grande empresa. Porque eu cheguei, deparei, fui lá, fiz a primeira reunião. E eu vi que sozinha eu não ia conseguir, porque era uma empresa enorme, porque tinham que olhar para outros processos além do RH, porque você tinha que olhar não só para pessoas, mas tinha que olhar para processos. E foi aí que eu falei: não, eu não preciso fazer tudo sozinha, eu posso ir atrás de parcerias. E aí foi assim que eu fiz. Eu, especialista em pessoas, em RH, em DHO, e fui pegando parcerias de onde as pessoas tinham experiência. Então, peguei parcerias de um engenheiro de processos, peguei uma parceria de uma pessoa financeiro. Então, foi assim que eu fui formando as parcerias para estar desenvolvendo um bom trabalho dentro das empresas. Então, foi aí nessa empresa que eu falei, não, peraí, não vou fazer tudo sozinha. Então, bora ver. E aí foi crescendo assim as parcerias. E o que mudou em sua trajetória quando você começou a enxergar o valor das conexões e das parcerias? Mudou que eu vi que eu estava conseguindo ir mais além do que, porque eu não estava ficando limitada, porque a partir do momento que você fica sozinha, você se limita. E a partir do momento que você aceita fazer novas conexões, fazer novas parcerias, você abrange, você vai conseguir crescer e atingir mais pessoas. E aí assim foi, e a coisa vira meio que orgânica assim, vem surgindo mais projetos, mais empresas, uma empresa indica a outra. E assim foi surgindo através
desse projeto, novos clientes, novos parceiros. Ah, então você trabalha com parceria com não sei quem, eu queria que você, as pessoas puxando, eu também, precisava de você aqui, da sua especialidade para trabalhar no projeto comigo. E assim foi indo. Assim como você, nós, a maioria das mulheres também tem essa dificuldade dessa crença. E você tinha uma dificuldade de crer que não saberia se vender. E aí, nós queremos saber o seguinte, como que você fez essa reflexão para aprender a comunicar o seu próprio valor? Então, essa parte comercial é uma parte bem complicada, assim, que eu digo. Então, eu tive que aprender a me posicionar. Então, como que eu ia me posicionar para conseguir vender, para conseguir desenvolver esse lado comercial? Através de muito estudo, através de entendendo muito o mercado, entendendo esse lado comercial, eu falei, não, eu preciso saber me posicionar, saber como eu faço para vender, entender sobre venda, fiz cursos, eu sempre faço 1000 cursos para ir buscando ali ferramentas que possam me ajudar no meu desenvolvimento. Então eu falei, não, eu preciso me posicionar, não, e quebrar essa crença que estava me limitando. Era uma crença que me limitava. Eu não sei vender. Não, você sabe, a gente pode tudo, a gente é capaz de tudo. E foi aí que eu fui me posicionar e consegui quebrar essa crença aí e conseguir vender e conseguir ir atrás, e entendi como que era o funcionamento desse lado comercial. Desafiador. E hoje, o que que você precisa aprender sobre você mesma para conseguir falar o seu trabalho com mais segurança? Então, hoje eu acredito que eu preciso aprender a me posicionar melhor no digital. Porque quando eu tive a ideia de sair do off, que a gente diz que é nas empresas, e ir para o digital, é saber me posicionar dentro do digital, que é algo novo para mim, que eu nunca tinha feito nada, sempre foi presencial. Já tinha dado algumas mentorias online, mas assim, não, me posicionar mesmo, posicionar o meu trabalho, quem eu sou, para as pessoas terem interesse em, eu quero escutar essa menina aí, eu quero escutar essa Michelle aí, saber tudo o que que ela faz, como é que é. Então, eu vejo que essa é uma dificuldade que eu venho trabalhando já dentro aí do mundo digital, vamos dizer assim. Michele, quantas pessoas você acredita que ainda vive dentro dessa crença e com uma dificuldade de consideração do seu próprio valor? E o que você gostaria de dizer para essas pessoas hoje? Então, eu acredito que a gente pode tudo, basta a gente querer. Então, assim, eu digo para as pessoas: você precisa acreditar em você, no seu potencial. O primeiro passo é querer. Se você quer, você é capaz e você vai conseguir. E você faz um mantra disso com você, com a sua mente, porque a nossa mente nos sabota muitas vezes. Não, eu sou capaz, eu quero e eu vou conseguir. E é essa a dica que eu dou para as pessoas. Eu tenho até uma frase que eu gosto muito, que eu vivo ela, que é: vive intensamente o hoje. Quanto ao ontem, não nos pertence mais, e quanto ao amanhã, só saberemos que o sol nascerá novamente. Então, vamos viver o hoje, vamos ver, vamos ir atrás. Eu quero o quê no meu futuro? O que que eu quero construir? O que eu quero ser? Então, eu acredito muito nisso. Então, essa frase marca muito para mim na minha vida. O tempo todo eu fico pensando nela e também falo para as outras pessoas como uma forma de incentivar as pessoas também, porque a maioria das pessoas com certeza vive isso. É um conflito. Assim, eu acho que é a maioria mesmo, não é a minoria. E se você pudesse voltar para 2017, sabendo tudo que você sabe hoje, o que que você faria de diferente? Eu já começaria falando, faça conexão. Comece com conexões. E através dessas conexões, dessas parcerias, que você vai desenvolver seu trabalho. Seria muito menos doloroso do que foi, né? Então eu falaria, calma, sozinha a gente não chega a lugar nenhum. A gente não nasceu sozinha, né? Então, nada, não tem como, sozinha a gente não vai. Então, é o que eu digo. Eu tive amigas que acompanharam a minha transição de carreira e decidiram fazer transição de carreira e eu ajudei nesse processo. Ela já veio e falou: ai, me ajuda, como que eu faço? Eu falei:
calma, é conexão e parceria. E aí eu comecei com ela, ajudando ela, fui mudando ela, e ela foi, hoje ela voa. E não só ela, como outras pessoas também que eu ajudei. Então é isso. Crie conexão, faça parceria. Comece por esse. Que lindo. Michele, se você pudesse chegar na Michele que começou, o que que você falaria para essa Michele lá atrás? O que que você falaria para ela hoje? Eu falaria, nunca desiste. Não existe a palavra impossível. A única coisa que a gente não tem solução nessa vida é a morte, infelizmente. Mas para tudo a gente tem solução. Então não desiste. Com os obstáculos, com as dificuldades, não desiste. Continua no seu caminho, porque você tem um caminho muito bonito ainda para trilhar. Vamos aqui então trazer a sua carreira já encontrando o seu propósito. E aí eu te pergunto, hoje você atua como orientadora de carreira nas áreas de carreira, liderança, DHO e criou o Arquitetura do Próximo Nível. Como essa construção foi, como essa construção foi apostar ao longo da sua própria trajetória? Como foi? Então, eu digo que eu sou o exemplo vivo disso tudo, né? Então, tudo que eu passei, tudo que eu vivenciei, por mais que eu sempre trabalhei desenvolvendo pessoas, mas eu também tive que olhar para a minha carreira, eu tive que olhar para o meu desenvolvimento, eu tive que olhar para muitas coisas. E essa arquitetura do próximo nível é sobre isso, é sobre o próximo nível. Não está ligado a cargo, a salário, não. É o próximo nível. Aonde que eu quero estar? Onde que eu quero? Quais são os meus objetivos? Né? Então foi baseado, eu criei algo que eu vivenciei e que eu quero passar para as outras pessoas. Então, que nível que você quer? O que que você quer para a sua vida? O que que você quer para o seu futuro? Então foi baseado nisso até que eu criei essa arquitetura do próximo nível. Então, o próximo nível que eu quero estar. E o nível é de cada um. Não tenho como falar o próximo nível é porque não está linkado, como eu disse, a cargo, a salário. Não, é o próximo nível de cada pessoa, onde cada um quer estar e chegar. Maravilha. Michele, o que significa desenvolver pessoas para resultados reais? Significa conseguir alcançar as metas, objetivos e resultados. Quando você fala em levar alguém para um próximo nível, né? Você contou aqui que está relacionado com o, o pessoal, né, da pessoa, né? O pessoal assim, lá do Sim, pessoa, né? O desenvolvimento. sim. Isso representa o desenvolvimento, né? É necessariamente crescer profissionalmente, ocupar um cargo maior, ganhar mais, ou é realmente a gente está falando mesmo, só para deixar claro, é do desenvolvimento Sim, pessoal primeiro, seria isso, né? sim, sim, sim. Primeiro ponto, você precisa ter clareza. O que eu Uhum, quero? Você precisa saber o que você quer. Então, é a tá. clareza. Segundo ponto, depois da clareza, se posicionar mediante aquilo que você quer. Então, você precisa ter clareza, se posicionar e ter um objetivo, aonde eu quero chegar, o que eu quero ser, o que eu quero fazer, o que eu quero construir. Então, é basicamente esses três pilares, né? Você tendo a clareza, você tendo o seu posicionamento e aonde você quer chegar para você conseguir alcançar aquilo que você está buscando. Michele, existe alguma filosofia ou princípio que você orienta a maneira como você trabalha com pessoas? Então, eu gosto muito de algumas pessoas. Eu até trouxe aqui para eu lembrar de falar deles aqui, porque são pessoas que eu gosto bastante de ler, de estudar sobre. Um deles, eu não vou falar todos, porque são muitos, mas eu vou falar sobre o Peter Drucker, que ele é uma pessoa que sempre busca estudar sobre a gestão por objetivos. Ele trabalha a questão do conhecimento, sobre a liderança e sobre desenvolver novos talentos. Então, ele é uma pessoa assim muito legal que eu gosto de estudar, eu gosto de ter essa referência. Então, tenho referências. Outra pessoa que eu gosto bastante ela chama Brené Brown. Ela mudou a forma que as empresas enxergam sobre coragem, vulnerabilidade, confiança, liderança. Então, ela transformou esse conceito. É uma também que eu gosto bastante.
E aí, esses são alguns. Mas aqui do Brasil, eu gosto muito do Cortella, eu gosto muito da linha do Cortella e eu gosto muito do Leandro Carnal. Então, assim, eu busco estudar de tudo, de todos os tipos de filosofias, de todos os tipos de, de, de experiência, de conhecimento, do que eu posso aprender. Então, eu busco mesclar, estudar muito. Então, eu sempre baseio nessas pessoas. Essas são algumas, mas tem outras, mas que eu possa me nortear para eu entender, né? Porque pessoas, você tem que estar estudando pessoas todo o tempo, porque pessoas mudam, porque as coisas mudam, então você tem que estar sempre estudando. Então, eu sempre estou tentando. Ah, tem alguém novo aí que está em destaque, que fala sobre carreira, que fala sobre liderança, que fala sobre pessoas, que fala sobre se posicionar. Então, eu estou sempre buscando pessoas para eu me inspirar, vamos dizer assim. E seguir essa filosofia também, que são pessoas que estudaram, que têm toda uma filosofia. Então, eu sigo algumas pessoas aí a filosofia que eu busco geralmente é uma mescla de cada um. Perfeito. E quais são os valores que são inegociáveis para você quando se trata de carreira, liderança e desenvolvimento? Os valores, para mim, é a ética, em primeiro lugar. Não é uma coisa negociável, vamos dar um jeitinho aqui, não. Eu acho que a gente tem que ter a ética em primeiro lugar, tem que ter o comprometimento, porque assim, se você está fazendo algo, se você não se compromete, não adianta, não faz sentido nenhum. Então, a ética, o comprometimento e o senso de responsabilidade, de ser responsável por aquilo que você por aquilo que você vai fazer. Então, acho que esses três são os que, para mim, eu vejo que são os mais importantes. Claro que daí vem os outros também, mas você tendo ética, tendo comprometimento e tendo responsabilidade, você vai gerar confiança e aí assim a pessoa vai acreditar em você e no seu trabalho e você vai conseguir construir muitas coisas aí na sua história, na sua trajetória, tudo. Michele, você acredita que é possível construir uma carreira de sucesso sem abrir mão da vida que a gente constrói ao longo dos anos? Então, eu não digo abrir mão. A gente precisa se planejar e se organizar. Porque uma coisa está totalmente ligada à outra. Não tem como falar, agora eu vou viver aqui a minha vida profissional. Não, agora eu vou viver minha vida pessoal. Então a gente precisa saber se organizar e se planejar mediante a isso. Não tem como eu falar, não, eu vou abrir mão da minha vida pessoal para viver a profissional. Não, você precisa se organizar e listar até mesmo as prioridades que tem, mas não tem como. Uma coisa está totalmente ligada à outra. E quando a gente fala, já aproveitando aqui, quando a carreira e a vida pessoal elas entram em conflito, como você acredita que a gente deve tomar essa decisão? Eu acho que a gente tem que, não só a carreira, mas tudo eu busco o equilíbrio. A gente tem que ter equilíbrio de tudo na nossa vida. Se a gente não tiver o equilíbrio, não vai dar bom. Então, quando começam esses conflitos, quando começa a acontecer esse tipo de coisa, você tem que sentar, respirar e buscar o equilíbrio. Como que eu vou fazer? Vou parar, vou sentar, vou colocar no papel que seja as minhas, o que que eu preciso fazer profissional, o que que eu preciso fazer pessoal, como que eu vou conseguir equilibrar isso? E é até interessante porque quando eu era CLT, eu não conseguia equilibrar muito bem, né? Eu vivia muito mais o meu lado profissional e com a maturidade, com o passar do tempo, eu entendi isso. E aí eu passo para as pessoas. A gente tem que estar sempre em busca do equilíbrio. O equilíbrio é tudo na nossa vida, em todos as, como que se diz, todas as vertentes, tudo na nossa vida a gente tem que buscar o equilíbrio. Então lá eu não tinha noção, não fazia essa questão de que é importante equilibrar. Aí depois que eu aprendi, eu busco e ensino as pessoas. Não, calma, para, respira, senta, calma, pensa e vai. Certinho. Continuando falando sobre isso, a gente quer falar um pouquinho também de não se perder, né? Da gente não se perder, não deixar de ser quem a gente é. E dentro disso, Michele, a gente quer saber o seguinte: você escolheu falar sobre equilíbrio e
entre a vida pessoal e profissional. Então, o que a gente quer saber aqui? É importante para essa conversa e para esse assunto? É tão significante assim para você fazer essa separação? Eu acho que é importante porque hoje eu vivo isso. Desde que eu fui mãe, desde a maternidade, eu aprendi que é muito importante, eu faço aquilo que eu vivo, né? Então eu procuro melhorar aquilo que eu vivo. Então não tem como a gente, na teoria tudo é lindo, na prática é diferente. Então como eu vivo isso, então eu acho que isso, o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal é muito importante para todo mundo. Porque posso não ter filhos, mas eu tenho o meu marido, eu tenho um namorado, eu tenho algumas uma vida, uma família, amigos, eu tenho meios que eu preciso me organizar. Então, acho que a gente tem que ter esse equilíbrio aí, e eu entendi isso muito porque eu vivo isso. Eu vivo constantemente a busca desse equilíbrio entre minha vida profissional e a vida pessoal. E aqui a gente falando um pouco mais detalhadamente sobre o equilíbrio na prática, né? Porque o que significa, assim, na prática, né? O equilíbrio para você? Porque muitas vezes pensamos que equilibrar é simplesmente dividir o tempo igualmente entre trabalho e vida pessoal. Não tem como, não é assim 50-50 e tá tudo certo. Quem dera fosse assim, né? Mas não é. Eu acho que a gente tem que criar uma rotina, né? Então, tendo rotina, você conseguindo ter uma rotina estabelecida, você vai conseguir fazer com que esse equilíbrio funcione. Porque se você não tiver uma rotina, se você não tiver organizado, se não tiver planejado, você não sabe para onde você vai. Você fala, ai, eu tenho que cuidar das crianças, mas eu preciso fazer comida, mas eu preciso trabalhar, mas eu preciso atender, mas eu preciso sair para atender um cliente. Então, não tem como. Você tem que ter uma rotina estabelecida e através da rotina você vai conseguir alcançar esse equilíbrio. Ainda falando sobre isso, né? Sobre equilíbrio, sobre profissional, sobre pessoal, a gente quer saber o seguinte: é, para você, existe uma separação de verdade entre a vida profissional e a vida pessoal e existe um equilíbrio? Eu acho que não tem separação, não tem como separar. O que você tem que fazer depois de ter a rotina, listar as prioridades. Então, agora, o que que é minha prioridade? O que eu consigo fazer nesse momento e o que eu consigo deixar para depois. E aí, assim, a gente vai equilibrando, mas não tem como separar mesmo. É junto e você precisa ser muito bem organizada, ter muita calma, né? Não adianta também você não ter calma e falar, ai meu Deus, preciso. Não, não dá para abraçar o mundo, não dá para querer tudo, né? Você tem que fazer tudo por partes. Então, lista prioridades, o que que eu preciso fazer agora que não dá para eu esperar. Então, é isso, depois eu faço isso e isso você vai dividindo entre a sua vida pessoal e profissional. Você também trouxe para nós, Michele, uma reflexão sobre olhar para si e colocar-se em primeiro lugar. Considerar suas vontades e desejos. Por que tantas pessoas, a seu ver, têm dificuldade de fazer isso? Porque a pessoa acha que ela não pode, ela vai estar sendo egoísta se ela olhar para ela, se ela cuidar dela primeiro. Então, a gente precisa aprender. Isso é um aprendizado. Não, você tem que se amar primeiro, você tem que se olhar para você primeiro, você tem que ter o seu tempo só seu, de qualidade, fazendo coisas que você gosta. Mas as pessoas têm dificuldade porque isso é algo que a gente precisa aprender. Porque a gente sempre aprendeu que tem que dar conta de tudo, principalmente as mulheres, né? Vamos lá, vocês têm que dar conta de tudo, bora que a vida é assim. E aí a gente vai deixando a gente de lado, como não prioridade. E não, e é isso que eu trabalho hoje. Eu falo, não, peraí, vem cá, vamos olhar para você. E aí, quando a gente olha para a gente entende a gente através do autoconhecimento, através das nossas barreiras, das nossas dificuldades, das nossas dores, a gente vê, não, peraí, eu tenho que ser prioridade para que o resto funcione. Então, por isso que eu gosto bastante de falar isso hoje para as mulheres e para todo mundo. Mas você tem que olhar para você primeiro, você tem que ser a sua
prioridade número um. Porque se você não for a sua prioridade número um, a sua saúde pode não ficar boa, você pode mentalmente não estar boa. Então, olha para você primeiro e depois o restante. Interessante. Ô, Michele, a gente quer saber também o seguinte: como que a gente faz para olhar para nós mesmas sem se sentir egoísta? Então, eu acho que tem a ver muito com essa culpa, né? De achar, ai, se eu olhar para mim, nossa, como que vai ser isso? Então, eu acho assim, a gente não tem que se sentir culpada de ser a prioridade, ser a primeira coisa a fazer. Então, assim, a gente se acha egoísta porque a gente carrega crenças desde os nossos pais, desde o ventre da nossa mãe. Então, assim, a gente carrega isso. Então, é uma coisa que vem carregando. Existe até um cardzinho que eu gosto que começa lá na avó. Vai, você. Eu não vou lembrar as palavras certinho assim, mas, por exemplo, vai, você é burra. Ai, vai, você não consegue, fraca, não sei o quê. E aí, quando chega na última fase, são acho que 4 fases, na última que vai passar para a criança, fala: você é amor, você pode tudo, né? Então, eu acho que é sobre isso, é a gente quebrar essas crenças e não, você não é egoísta. Muito pelo contrário, você é a prioridade número um da sua vida. Então, eu acho que tem muito a ver com essas crenças que já vem trazendo. Então, a pessoa precisa trabalhar, a pessoa precisa querer olhar para si e falar: não, peraí, eu quero melhorar, eu quero me ver como prioridade, eu quero ser número um na minha vida, eu quero me amar em primeiro lugar, depois o restante. Eu acho que é basicamente mais ou menos isso. E vamos olhar aqui para a sua trajetória, todo o impacto dela na sua vida e na de quem passa por você naturalmente. Quando você olha para tudo o que nasceu desde aquela decisão que você tomou em 2017, quais conquistas mais representam a sua trajetória? Eu acho que além não quer dizer muito em referência financeira, eu não me ligo a isso. Eu ligo à independência. Sim, eu sou uma pessoa independente, sim. E isso foi uma conquista que eu consegui. E hoje, os meus filhos, eu acho que é uma conquista que eu fui construindo desde lá, né? E é isso, é a minha independência e meus filhos, minha família. Eu acho que isso é muito marcante para mim. O que você conquistou? Conquistei os meus filhos, que era um sonho meu ser mãe. Conquistei a minha independência, né? Sou corresponsável para a vida de outras pessoas, meus filhos, as pessoas que eu desenvolvo. Então tá muito ligado a isso. Isso para mim é uma grande conquista. Que bonito. Falando Parabéns. nisso, É. alguma conquista que talvez não se aplique em números e nem em profissionalismo, que realmente para e você olha e fala assim: não, isso aqui tem um significado muito maior. A gente quer saber qual é. Meus filhos. Meus filhos é o significado maior da minha vida, porque depois que você é mãe, eu aprendi muitas coisas. E até aquelas coisas lá, aquela história, quando você for mãe, você vai ver. A mamãe tá falando aqui com você agora, mas você. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente aprende mesmo muito. E acho que hoje, para mim, são meus filhos. Assim, Uma verdadeira escola, né, Michele? é aquilo que é todo dia, a cada dia. E a sua missão é fazer diferença na vida das pessoas. Michele, existe alguma história, pessoa, né, ou transformação que fez você pensar, é por isso que eu faço o que eu faço? Sim, existem muitas histórias, né? Eu que trabalho, a gente que trabalha com desenvolvimento humano, a gente depara com muitas, muitas, muitas histórias. Mas uma história, uma delas que marcou muito para mim, era uma pessoa que ele era líder, ele já tinha a intitulação, você é líder desse time. E aí ele chegou para fazer mentoria comigo, e a primeira frase que ele chegou, olhou para mim e falou assim: Você não vai me mudar, tá? Eu amo. E outra coisa, eu odeio pessoas, tá? Tá bom, tudo bem, respeito. E aí eu comecei a trabalhar ele, através primeiro do autoconhecimento, para ele se autoconhecer,
trabalho crença, trabalho diversas coisas. E foi um ano a gente fazendo esse trabalho, e aí ele se transformou. Ele virou um líder, assim, um líder mesmo, não um chefe, né? Ele realmente era uma pessoa que liderava, que incentivava, que estava ali na frente da equipe, que descobriu que não é que ele não gostava de pessoas, ele tinha algumas crenças, ele tinha alguns traumas, que até isso a gente consegue trabalhar no autoconhecimento, que impedia ele, que ele achava que ele não é, ele foi colocado para ser líder, mas ele não servia para ser líder porque ele não gostava de pessoas. Então, isso foi uma coisa que eu vivi, que uma das coisas, uma das histórias que marcou muito, porque assim, a pessoa já chegou no primeiro encontro, nem me conhecia, e falou: Eu não acredito no seu trabalho, tá? Ai, Você, tô aqui, mas. E isso não foi com um, não, já deparei com diversas pessoas. E eu gostava mais ainda quando eu deparo com esse tipo de coisa, eu gosto. Não, você não vai me mudar, o seu trabalho não vai fazer diferença nenhuma. Tá bom, e aí a gente segue trabalhando e no final falar, lembra lá atrás, quando aconteceu, quando você falou isso para mim? E agora? É, Michelle, é verdade, é. Então Que isso é uma assumir. história é, que marcou gratificante. bastante. É gratificante, né? Saber que está construindo mesmo. E Sim. pensando nisso, Transformando, sim, né? construindo pessoas, transformando pessoas. E pensando É. nisso, Michele, a gente quer saber o seguinte: quando você olha para tudo isso que foi construído até aqui, e qual é o resultado assim que faz você falar, graças a Deus que eu saí do CLT e estou no caminho correto? Qual é esse resultado? Eu acho que o resultado é a flexibilidade da minha agenda, da minha vida. Quando você está no CLT, eu trabalhava, morava em Campinas, trabalhava em São Paulo, pegava fretado 5 horas da manhã, chegava 8 horas da noite. Eu não conseguia fazer mais nada além de trabalhar. Então, quando eu mudei, quando eu vejo que hoje eu tenho flexibilidade, hoje eu tenho meus filhos, de manhã eles estão na escola, então eu uso a manhã para trabalhar, para produzir, para fazer tudo que eu possa fazer. Busco eles na escola, fico com eles o período da tarde, consigo trabalhar algumas coisas ali com eles, claro que atendimento não tem como. E depois que eu coloco eles para dormir também, entre 6h30 e 7 horas, eu trabalho até 11 horas, meia-noite, dependendo. E trabalho sábado, domingo, feriado. E antigamente era muito engraçado, porque eu não via a hora de chegar sábado, domingo, feriado para descansar. E hoje não tem mais disso. Então hoje eu não tenho hora, não tenho dia, não tem. E eu acho isso gratificante, porque eu tenho essa flexibilidade de fazer o meu trabalho dentro ali da minha vida. Então eu consigo ir organizando a minha agenda e fazendo com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Então, eu acho isso gratificante, eu acho isso recompensador, porque antes eu ficava ali presa, vamos dizer assim, não conseguia fazer mais nada, então eu acredito muito nisso hoje. E aqui vamos É. para o momento que elaborou, que inspirou o nosso encontro. O Contadora de História, ele nasceu para registrar histórias que continuam inspirando outras pessoas muitos anos depois. Então, Michelle, imagine que daqui a 30 anos uma pessoa encontre essa conversa justamente no dia em que estiver pensando em mudar de carreira, começar um novo projeto ou desistir porque acredita que não vai conseguir fazer tudo. O que você gostaria que ela escutasse de você? Que ela escutasse assim, não desiste. Você é capaz, você pode tudo nessa vida, só basta você acreditar. Acredite em você. Você pode, você é capaz e você vai conseguir. Recebi a Você. mensagem e captei, adorei a mensagem. E É agora, isso. eu quero te falar o seguinte, Mi, complete essa frase. Espero que a minha história seja lembrada como a história de uma mulher que. Sempre batalhou, lutou e venceu pelos seus sonhos e objetivos. Muito bonito, Michele, muito bonito. Que as meninas e todas as pessoas que forem escutar esse podcast, essa entrevista, que seja também tocada como eu e Bela está sendo aqui hoje, nessa manhã. Michele, para quem deseja acompanhar o seu trabalho, conhecer a arquitetura do próximo nível e continuar aprendendo com você,
como que faz para te encontrar? Pode estar me encontrando no meu Instagram, que é @Michele, Michele, Carreira, com dois A no final. Ou também através do WhatsApp, às vezes o WhatsApp é uma forma mais fácil, né, da gente estar se falando, que é o 19 991596697. Eu acho que o WhatsApp é o melhor caminho, mas se quer conhecer um pouquinho mais sobre a minha história, sobre o meu trabalho, tá aí o Instagram também para conhecer um pouquinho aí. E agora nós estamos aqui precisando, né, caminhar para o encerramento. Michele, muito obrigada por compartilhar sua história conosco, seus aprendizados. Hoje nós entendemos que uma transição de carreira não é apenas deixar uma profissão para começar a outra, é também aprender a reconhecer o próprio valor, construir novas conexões, fazer mais escolhas, escolhas mais conscientes sobre a vida que a gente quer viver, não é verdade? E obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe esse episódio com alguém que está vivendo uma transição ou querendo talvez, né, até viver essa transição, ou simplesmente tentando encontrar uma forma de crescer profissionalmente sem se perder de si. Porque toda história merece ser contada, toda escolha pode abrir um novo caminho e todo legado continua vivo quando transforma outras vidas. Nós somos Isabelle Deluna e Jaqueline Matos. Este foi mais um encontro do Contadora de História muito especial. Muito obrigada mais uma vez. Até o próximo episódio. Tchau, Tchau, tchau. tchau! Tá.